Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade, já tornou uma verdade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que você seja poderosamente visitado pela vida abundante do Senhor, você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, todos os dias, às 10 horas da manhã, e sempre lendo um pequeno trecho da palavra, pensando a respeito e orando pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso país. Mateus capítulo 6. Já lemos uma grande parte da palavra do Senhor do Antigo Testamento, principalmente naquilo que dizia a respeito às parábolas do Antigo Testamento, desde lá o livro de Gênesis, Juízes, e assim foi por toda a palavra de Deus. E agora, passamos pelos profetas menores e agora estamos já no livro de Mateus, Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Quero continuar lendo com você. Mateus 6, 19. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Bom, só para você ter uma noção ou lembrar-se daquilo que a gente já sabe, haviam pessoas que guardavam dinheiro, que emprestavam dinheiro, que cobrava juros. Já no tempo de Jesus já havia, mas não existia de maneira, vamos dizer assim, pessoa física, pessoa jurídica, então não havia assim de maneira uma pessoa jurídica chamada banco, no sentido mais profissional da palavra. Eram pessoas que eram, hoje a gente poderia chamar de agiotas. Hoje a gente poderia chamar de doleiro, Eram pessoas que acumulavam valores e se locupletavam da necessidade dos outros, pegava dinheiro a juros, e assim iam montando as suas riquezas e as suas fortunas. Não obstante, os mais ricos aqui, já no tempo de Jesus, serem os sacerdotes, ou o grupo dos sacerdotes, que eram pessoas muito bem relacionadas, muito capazes politicamente, se isso é uma capacidade, mas enfim, aos olhos humanos, eram pessoas articuladas, politicamente falando, que se relacionava com a coroa romana de uma maneira muito, muito particular, e necessária aos olhos da época, aos olhos financeiros, de política, de poder econômico, Então havia o grupo dos sacerdotes, que era um grupo principalmente chamado saduceus, porque o grupo dos saduceus era composto, na sua esmagadora maioria, pelos sacerdotes da época, e eram pessoas influentes. Por quê? Porque eram pessoas ricas, muito ricas, ricas ao extremo, exatamente o extremo da outra ponta, que o povo era muito pobre mesmo. Então havia rico e pobre, não tinha classe média. E a distância entre o pobre miserável e o rico, poderoso, era muito grande. E os sacerdotes compunham essa classe. E como que eles faziam para acumularem ou guardarem as suas riquezas? Se guardava, naquela época, naquele tempo, em recipientes de barro. Na maioria das vezes eram recipientes de barro, Eram grandes cântaros, grandes, eu vou chamar de vaso, não saberia bem o nome, mas é um vaso mais tamanho família, Então se colocava ali, tampava o vaso e enterrava. E a propriedade
dessas pessoas ricas, desses chamados, vou chamar hoje de banqueiro, né? Desses banqueiros, era a capacidade de guardar essa riqueza, esse tesouro, geralmente, na maioria, na esmagadora maioria das vezes, no seu próprio terreno, na sua própria propriedade, ficava guardado, e lógico que a sua propriedade ficava escoltada ou guardada por guardas, sentinelas, vigilantes, né, de dia e de noite durante todo o tempo. Então, quando Jesus se refere aonde nós, ou aqueles, e nós também deveremos acumular os nossos tesouros, ele está trazendo de uma questão contextualizada, de uma situação que era comum se guardar aquilo que era precioso, né? Uma pulseira, um pingente, uma coisa de valor, né? de uma preciosidade maior, se guardava em vasos, se guardava em recipientes de barro, né? Alguns dizem que se guardava também como se fosse aqueles baús, né? de ferro ou de pedra. Tudo bem, tipo sepultura, né? Entre aspas, tipo sepultura. Se guardava também esses tesouros em baús de pedra, né? Principalmente de pedra. Aquela região era mais da pedra, de esculpir pedra, né? Aquela região era atrasada em relação à tecnologia dos outros povos ao redor. Então era de pedra. E se guardava ali, mas era lógico, era muito raro, né? Mas os ricos tinham baús de pedra, e também eles colocavam no nível abaixo, debaixo da terra assim, e aqueles baús ficavam sendo como seus, vamos dizer assim, os seus cofres da época, e guardava ali os seus tesouros, as suas riquezas, os seus valores. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Daí ele falar que os ladrões escavam e roubam. Por quê? Porque era maneira das pessoas guardarem, inclusive os banqueiros, porque não tinha a figura do banco, né? Pessoa jurídica, banco, os banqueiros também guardavam dessa maneira. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, Jesus está falando de uma situação, de um sentimento do gênero humano que acompanha o gênero humano durante toda a sua existência, que é a riqueza. E ele diz isso mais tarde, versículos depois, que ou eu tenho a riqueza ou a riqueza me tem, né? Ou eu me assenhoro daquilo que eu tenho para que eu controle aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu tenho se assenhora de mim. E pior, na maioria das vezes, aquilo que eu não tenho é que me controla, porque eu gostaria de ter e não tenho. E aí, revestido, né, sobre essa situação, esse revestimento, tem uma série de sentimentos de inveja, de querer ter aquilo que o outro tem, achando que eu estarei melhor, serei mais feliz se eu tiver o que o outro tem, aí eu não consigo ter. Uma série de sentimentos, exatamente sentimentos esses que são controlados por aquele, como diria o poeta, né, por aquele tesouro vil, por aquilo que a traça e a ferrugem corroem. Então, o que Jesus está falando, que a poupança, eu coloquei até ontem no YouTube, né? O reino tem uma poupança, é uma poupança no reino dos céus, né? Então, o reino dos céus tem uma poupança? Tem. Tanto é que Jesus diz aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então o reino dos céus tem uma poupança, o reino dos céus
por assim dizer, tem um banco, e o Senhor Jesus nos convida a termos uma conta nesse banco, a nos beneficiarmos por essas riquezas, por esses tesouros celestiais que são totalmente contrários, totalmente diferentes dos tesouros terrenos. E é exatamente isso que Jesus vai pontuando, e ele fala em poucas palavras, e ele sintetiza de uma maneira tão profunda que é profundo, mas é simples entender. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Colossenses 2, capítulo 20. Diz assim: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, Paulo está ampliando essa visão de reino que Jesus coloca, e Paulo começa a ampliar. Veja só, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então o que Paulo está falando é que quando nós colocamos a nossa expectativa no alto, nós olhamos para o alto e, claro, você sabe que Paulo está se referindo, só para a gente lembrar, aquilo que acontecia no deserto com o povo, quando o povo saiu do Egito em direção à Terra Prometida. O que o povo precisava prestar atenção? O povo precisava prestar atenção na coluna de fogo do Senhor, da glória de Deus, e na nuvem da glória do Senhor que os protegia durante o dia, do sol escaldante do deserto. Então eles precisavam ficar olhando para o alto, porque a Bíblia fala que conforme aquela nuvem se movimentava, o povo se movimentava conjuntamente com a nuvem. Por quê? Porque precisava da sombra. Né? Você está falando de um deserto escaldante, de um deserto sem nada. Para você ter uma ideia, até hoje naquele deserto, sabe o que tem? Equipamentos bélicos que foram quebrados, entraram em desuso, e aquele lugar virou um grande cemitério de tanque de guerra, de apetrechos bélicos sem uso, tudo enferrujado ali no deserto. Pra você ter uma ideia, até os dias de hoje. Então não tem nada. Então o povo precisava ficar debaixo da sombra da glória do Senhor. Então o povo precisava ficar olhando para o alto. Daí você entender que quando você entra nas construções, na cultura judaica, você entender que geralmente o piso não tem tanto valor. Geralmente o piso é simples. Porque na cultura judaica, de séculos e milênios, ensinados pelo Senhor, que o chão não representa tanto, mas o alto. Então, todos os valores, toda a arquitetura, toda a cultura da visão hebraica de mundo ou de reino está sempre para o alto. Por que para o alto? Porque foi uma cultura ensinada pelo Senhor desde quando o povo saiu da condição de família e entrando no Egito,
e saiu do Egito numa condição de nação, né? Então o povo começa a olhar para o alto. E Paulo se refere exatamente a isso. Porque conforme a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. A nuvem estacionava, o povo se estacionava. Aí diz a palavra do Senhor, aí é brincadeira de Deus, né? Aí sempre eu falo que o nosso Deus é um ser que tem um humor, que é assim, um ser alegre e feliz e tão alegre, que ele faz dessas, né? Então a nuvem estacionava, o povo estacionava. A Bíblia fala assim que às vezes passava um dia e a nuvem se movimentava, e o povo se movimentava. Aí a nuvem parava, o povo parava. Mas às vezes a nuvem ficava estacionada um mês, alguns meses, um ano, e o povo ficava estacionado. Às vezes a nuvem começava a andar, andava num dia e o povo seguia, e no outro dia andava de novo, aí o povo seguia de novo. Imagina a brincadeira de Deus com o povo. Imagina, eu imagino o nervosismo do povo, a apreensão. Mas esse é o nosso Deus. Por que Deus fazia isso? Qual a razão para que o povo ficasse prestando atenção em Deus e não nas circunstâncias? Então você imagina, né? Vamos dizer que você está lá dentro junto com o povo. Aí você está com seus animais de carga, está carregando toda a bagagem, criança pequena, animais que você se utiliza para tomar o leite, enfim, né? Toda a mudança, porque você pertence ainda nesse momento a um povo de cultura nômade, né? Então você vai andando. Aí a nuvem para, aí você para com a nuvem, aí você tira os apetrechos, faz ali o seu ambiente, né? As suas crianças, os jovens ali, põe possivelmente sei lá, um manto, uma coberta, alguma coisa assim no chão, estaciona, põe os utensílios, né, de uso de alimento, de purificação, põe tudo ali. Conforme você está desarmando a tenda, armando a tenda, aí a nuvem começa a andar. Você corre todo mundo, coloca lá tudo dentro da bagagem. Aí coloca tudo, né, nos animais de carga, todo mundo começa a correr e vai. Aí de repente a nuvem para. Aí começa tudo de novo. Aí você tira tudo de novo. Você monta a tenda, você faz isso, faz aquilo. Aí a nuvem, vamos andar tudo de novo, vamos todo mundo embora. Aí quando chega na terceira vez, quarta vez, você fala, eu não vou tirar nada. Eu vou ficar aqui só na espreita, porque essa nuvem vai andar. Aí a nuvem passa um dia, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Esse é o nosso Deus. Então Paulo está falando, olhai para o alto, acumuleis, como Jesus diz, os vossos tesouros no reino dos céus. Então a minha expectativa precisa estar completamente conectada à vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Não obstante eu, como um homem, tenho os meus valores, tenho os meus sentimentos, as minhas necessidades, claro. Mas tudo está conectado, ancorado na nuvem da glória do Senhor, na coluna de fogo do Senhor, porque é de lá que virá o meu socorro. É de lá que virá a minha condição, a minha capacidade, a minha vida, a minha saúde, vem tudo de lá, não vem daqui, vem de lá do alto. Quando o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que ele quer dizer na prática? Eleva os meus olhos para os montes e não vejo nada, não tem socorro. Por quê? Porque o Senhor está por detrás dos montes. O Senhor está muito além daquele monte. Porque aquele monte não representa o meu socorro, a minha proteção, porque naquela época, né, estar em monte significava estar seguro, né? Olhando da maneira bélica, militar, então quem estava no monte, quem ficava no alto, tinha
prevalecia numa guerra sobre o inimigo que estava no vale, no lugar baixo. Então eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, é um questionamento do salmista. Por quê? Porque o Senhor está ainda por além do monte, muito além, muito acima daquilo. Então, quando o Senhor Jesus fala e Paulo pontua e amplia essa visão de reino e do que significa ter o tesouro no céu, ele está falando para que, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, agora a minha identidade é identidade de reino, é identidade conjuntamente com o Rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Depois eu quero que você leia comigo 1 Timóteo 6,17. Diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, porque acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentados para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, Paulo está aconselhando a Timóteo a ministrar os ricos, falando dessa maneira: olha, vocês aprendam a acumular lá no alto e não aqui na terra. Se vocês têm aqui na terra, é simplesmente alguém que o Senhor precisa, um ponto de encontro, para que esses valores sejam depositados, para que após isso eles sejam distribuídos. Claro, ninguém está falando aqui para o rico não ser rico e fazer voto de pobreza, não é isso. Mas o rico precisa saber que no seu dom de adquirir riquezas, e é um dom porque vem da parte de Deus, essa história de rico ficar fazendo livro, né, falando dos 12 segredos, né, da sua riqueza, isso é balela, isso não é de reino. Ou se esse rico for rico assim, é porque ele é rico, porque ele é maldito, porque ele acumulou a sua riqueza em detrimento de muitos, porque não existe riqueza. Tem dois tipos de riqueza: ou é dom, ou esse rico passou por cima de muitos. Então essa riqueza tem o valor de sangue, e riqueza que tem valor de sangue é abominação diante de Deus. Então só tem dois tipos de rico. Então esse rico que o Senhor está falando é o rico que tem o dom, que veio da parte de Deus. Então esse rico, ele tem que entender que ele tem para distribuir. Porque senão, ele não estará exercendo o seu dom, um dom que o Senhor colocou dentro de muitos dons no corpo de Jesus Cristo, no corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja, que é a comunidade. Então, quem tem valores, esses valores não é para ele se beneficiar e falar: tá vendo como eu posso, você não pode? Aí vai lá no semáforo, porque geralmente todo mundo tem uma teologia de semáforo, né? A burrice humana é tão grande que a pessoa fala assim: olha, eu não vou dar porque ele está para tomar droga, porque ele coloca a criança para trabalhar para ele, trabalho escravo. Não, só dê a esmola, por favor. Se você tem, dê. Não fique loucubrando, porque não dá tempo, é poucos segundos, você não conhece a vida da pessoa. Mas ele, porque tem um valor, ele já acha que ele é dono daquele valor, e ele não é. Quem é dono do valor só tem um. E isso é tão sério, que a gente poderia falar mais, mas não dá mais tempo. Mas isso é tão sério, eu tinha tanta coisa para ler. Eu vou ler o Salmo 51, 12, para terminar. Salmo 51, 12.
E amanhã eu falo mais um pouco. Salmo 51, 12 é exatamente o sentimento daquele que habita no reino dos céus. Veja só. Só para você lembrar, o Salmo 51 é o salmo do arrependimento, do sentimento de arrependimento de Davi em relação ao pecado que ele havia cometido com Betseba, né? Ele adulterou, né? Ele se deitou com a mulher do seu soldado, com a mulher do seu oficial de guerra. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 a 15, conta toda a história, e Samuel, o profeta, né? Não é Samuel, o profeta, ele exorta Davi, e Davi, ele cai em si, e diz assim, Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então ele está falando assim, de maneira rápida, não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria. Ou seja, Davi, como um cidadão do céu, mesmo tendo reconhecido o erro, ele encontra o caminho do arrependimento e ele conscientemente ele valora aquilo que é importante na sua vida. Primeiro, restitui-me a alegria da tua salvação. Segundo, não repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Terceiro, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então é esse o sentimento do cidadão do céu. E é esse tesouro que ele almeja ter. Salvação, alegria, a capacidade de divulgar esse reino, uma certeza de que ele passará, mas a obra do Senhor não passará, e é exatamente o que acontece com Davi. Davi passa, mas até hoje existem livros e livros, teólogos e teólogos, hebreus e hebreus, judeus e judeus, contando a história de um dos maiores homens da humanidade, que foi o rei Davi. Por quê? Porque era um homem que era segundo o coração de Deus e porque ele sabia qual era o valor do reino dos céus. Tanto é que ele se derrama, e olha que ele era um homem poderoso, era um homem riquíssimo, que aos olhos humanos da cultura da época, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, ele poderia matar o marido da mulher que ele quisesse, porque ele era todo poderoso, mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, o maior se torna menor. O mais pobre é o mais rico, porque o reino dos céus é exatamente o contrário de todo o contexto de humanidade que nós vivemos. É por isso que nós temos que aprender sobre o reino. É por isso que os valores do reino são muito mais profundos, importantes e eternos do que os valores circunstanciais, os valores temporais. Porque os valores do reino, eles são eternos. E quando eu acumulo os meus tesouros nas regiões celestiais, então eu estou acumulando para toda a eternidade. Por isso que Davi fala, não me repulses da tua presença, a presença de Deus, não me retires do teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação, a salvação é a coisa mais importante e é um ponto de felicidade para o ser humano. E sustenta-me com o espírito voluntário, ou seja, aquilo que eu tenho é para entregar para alguém, não é para ficar comigo. Eu não sou dono de nada, eu estou aqui agora, daqui 1 minuto, 1 segundo, esse teto pode cair, pode me matar. Eu não tenho controle.
E diz aqui, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia na tua presença, esse mover sobre cada família aqui, Kátia, Alzira, o Eli, meu amigo Eli, meu irmão querido, Josué, Joel, Bispo Antônio, Márcia, Fábio, João, Roseli, familiares, meus pais, meus tios, meus primos, sobrinhos, netos, tua glória, tua presença, o teu mover se derramando sobre cada um de nós, trazendo cura, trazendo saúde e ministrando ao nosso coração o que significa estar diante desse reino, sendo cidadão constituído neste reino dos céus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem poderosamente sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, terça-feira maravilhosa. Valeu!